Meu amigo, primeiro dizer do prazer de ter você aqui com a gente. Aqui realmente eu dei início a essa ideia da gente estar batendo aqui um papo e pedir ao nosso pessoal que fosse gravado nesse estilo, para que a gente possa estar aí colocando, expondo nossa vida, nosso trabalho ao longo dessa caminhada nossa e que a população possa também estar tendo conhecimento através das redes sociais. Então, dizer do prazer, antes de mais nada, eu quero dizer que eu tenho muito prazer de poder caminhar com você. A política, ela é um caminho muito forte para as transformações. E eu, desde quando eu entrei na política, que eu apoio naquilo que eu acredito. Né? Então, se você pegar todo o meu histórico, nas eleições passadas, todas aquelas pessoas que eu apoio é quem eu acredito de verdade. Né? Então, quer dizer que você, com a sua história, pelo que eu já pesquisei, que eu sei, já tenho certeza que Deus me iluminou, que eu poderia estar apoiando alguém que possa estar ajudando a transformar o estado do Piauí. Eu queria que você me falasse um pouco aí como é que foi aí. Nossas histórias são muito parecidas, Joel. Né? Eu nasci num subúrbio, né? Fui criado ali na periferia de Teresina. Eu sempre digo, nasci e me criei numa vila. E eu tenho orgulho disso. Comecei a trabalhar cedo, estudar tarde, mas tenho buscado superar isso em tudo. Né? Graças a Deus me deu a oportunidade de entrar na política, mas também nunca deixei de estudar, me formei. E eu vi um pouco isso em você também. Né? Como é que foi você, essa sua caminhada até chegar hoje aqui? Primeiro, falar da alegria, do privilégio, né, de poder estar aqui com você, a gente poder contar um pouco das nossas histórias que Isso. se identificam, né? Se identificam. Eu tenho uma admiração e você já colocou algo importante que eu entendo que Deus ele tem um propósito na vida da gente, né? Se nós estamos aqui é um agir de Deus. Nós fomos Certeza. escolhidos para uma missão pela nossa história, de onde a gente veio. Então, a minha história realmente é uma história de superação, né? E eu coloco muito meu testemunho de vida, porque quantos não têm uma vida idêntica à minha, né? Até porque ela Claro. parece com a grande maioria dos piauienses. E muitas vezes as pessoas perdem a crença, acham que não tem como superar certas dificuldades. Então, o Joel é esse que veio de uma história, tem uma história parecida com a sua, família muito humilde, né? E meu pai era carroceiro. Pra ter uma ideia, eu morava em uma casinha de taipa, de piso de barro batido, 11 irmãos, tinha um riachozinho do lado, e a gente lembra bem, quando está sendo o período chuvoso, o quanto era difícil para nós na época, porque a água chegava a levar a parte da parede, a gente tinha que colocar papelão, para que o sapo não entrasse, o inseto não entrasse na casa. Então era muito difícil. Muito cedo, eu fiz uma escolha, como é que eu posso ajudar meu pai, né? Ele tinha que acordar muito cedo para ir atrás da burra, o animal da carroça, né? E eu decidi de acordar primeiro todo dia. A minha opção, casa pequena, a gente dormia em todo lugar e eu fui dormir na cozinha, porque era o primeiro a acordar e a sair. Para quando ele acordasse 6 horas, o animal já estava ali no ponto para ele preparar a carroça e ir para o centro da cidade. Jeová, eu sei que você sabe um pouco disso, né? Porque era um momento muito difícil na vida da Quem é seu gente. pai, né? Meu pai é o Geraldo e meu João Batista, meu filho. E a gente lembra assim daquela época que você acordava cedo e às vezes você não tinha a primeira refeição. Aí a mãe, às vezes ali umas moedas para alguém ir na quitanda mais próximo, comprar um açúcar, colheres de açúcar, e ali ela criava ali um chá. Às vezes tinha que bater na porta do vizinho mais próximo para conseguir uma farinha. E ali era a primeira refeição do dia. E a gente tinha que esperar o pai voltar do centro para ver o que ele tinha conseguido para garantir o almoço. E muitas vezes o almoço era um arroz com frito de ovos. Era muita dificuldade. E logo 12 anos eu fui trabalhar numa oficina técnica eletrônica.
lá para aprender. Naquela época, os pais da gente com medo de seguir o caminho da criminalidade, o pior caminho, queria que o filho aprendesse alguma profissão. E eu fui trabalhar numa oficina técnica eletrônica. E ainda saía no final de semana. Uma avó minha morava na zona rural, 18 quilômetros. Eu saía da escola, ia para a oficina e ainda saía da oficina no final de semana na sexta-feira para andar 18 quilômetros a pé, para passar o final de semana com ela. E também passava ali o período de férias. Era uma forma que eu tinha também para ajudar meus pais. Ir para a roça, lá ajudar meus avós, minha avó, porque era o segundo casamento dela, para tentar também trazer alguma coisa para casa. Então, foram assim, momentos de muitas dificuldades. Eu imagino que você tem um pouco disso, Verdade. sabe um pouco disso, a dificuldade. A gente, às vezes, a pessoa. Por isso que é importante você conhecer o político, né? Às vezes a gente não sabe a história da pessoa, né? Às vezes você nivela todo mundo, você usa uma régua a todos. E não é assim. Não é só porque nós tivemos uma história pobre, né? Ah, então quem nasceu em um berço de ouro não pode entrar na política. Não, claro que não. Mas a gente que nasce com uma dificuldade financeira, tudo é mais difícil. Eu lembro que quando eu fui ser candidato a primeira vez a vereador, claro, a gente procura logo a família e procura os amigos. E eu fui na casa de um amigo meu. E eu disse para ele que iria concorrer naquele ano de 2012 à eleição de vereador. Ele olhou para mim e disse: Rapaz, não dá para ti não, rapaz. Lá só tem gente grande. Aí eu disse: Pai, mas eu vou insistir. Aí ele disse: Mas tu vai ver que depois da eleição tu vai dizer bem o que você me disse. A sua eleição, Deus me abençoou e meus amigos me ajudaram. E eu fui eleito, né? Eu tive 3.569 votos na primeira eleição. Eu votei por isso. Olha, eu não te disse que a gente tem que sonhar, né? Tem que lutar. E eu sou muito determinado nas minhas ações. 4 anos depois, nesse intervalo, eu E mudei de aí, partido. só colocando um pouquinho, me fez viajar no tempo, né? Certo. E me lembrar quando eu fui fazer a escolha para entrar na política. Eu quero ser vereador da minha cidade. E aí, até os mais próximos, ver aquela situação de vida, né, de dificuldades que a gente tinha. Aí começaram a falar, rapaz, o que que tu quer com isso? Você E tem uma história de outros, um Fusca e que outros, era você que levava o Fusca. e outros debochavam. Rapaz, qualquer cachorro quer ser vereador agora de Floriano. Então, é um negócio, né? E ali você, às vezes, ficava mais assim, angustiado, porque tinha pessoas tão próximas de você, Isso. que era de dar um apoio, né? Desmotivava. É, E na hora dessa escolha, você tem que passar por cima disso, né? eu já. A história do Fusca, né? O Fusca, Olha aí. tá aí o Fusca, e era o Joel, quando já de Fusca, fazia o mesmo percurso para o Areal. Eu estava vindo lá do interior da minha avó, né? Esse Fusquinha, na realidade, eu tinha um irmão mais velho, ele tinha um Fusca, ele viajou e deixou esse Fusca. Não era nem meu Fusca, né? E de repente eu fiz uma campanha nesse Fusca, e aí a gente saía andando no Fusca, de repente tava aquela fumaça preta, tinha até vergonha porque ficava aquela confusão atrás, né? Então, assim, quando eu fiz o corte é para mostrar que eu também tive isso, né? Das pessoas não acreditar e não motivar você a seguir. Ao contrário, Exatamente. chegava já dizia, vai para lugar nenhum, tá ficando louco. De repente você faz aquela escolha e aí volta como você, né? Eu falei para um amigo, ele disse: E o senador vai ser mesmo, nosso senador vai ser o Barack Obama do Piauí? Aí eu falei, aí escrevi, né? Yes, we can. Ou seja, claro que sim. Eu acho que as pessoas, elas, e eu sei que entendem. Você não precisa, você vir de família política para você entrar na política, né? E eu sei, Joel, tanto que a gente às vezes incomoda. Se você pegar a história da política do estado do Piauí, você vê que é de aquela música do Luiz Gonzaga, de pai para filho, de filho para pai, né? E quando aparece um Joel, quando aparece um Jeová, né? Até eu vi até uma matéria em um portal, né? O filho do carroceiro e o ajudante de pedreiro, né? Eu também comecei a trabalhar cedo. E a gente incomoda, né? Após a decisão de apoiar você, eu tenho sido bombardeado aí de todo jeito pelas redes sociais, né, pelos fakes, pelas maldades dos grandes. Mas diga a você que eu tenho muita personalidade e eu me conheço.
Então, nada daquilo ali me atinge, pode ter certeza. Quem me conhece sabe, ele sabe, né, o que eu sou, sabe da minha trajetória de vida, né? Quando a gente faz uma escolha, a gente incomoda muitas pessoas. Eu vi, até eu fiz, tem uns até que eu faço é só rir. E sei que da responsabilidade que eu tenho, né? E graças a Deus, o cara que vem de uma vila, que tem 3.600 votos na eleição, 4 anos depois é o mais votado da cidade de Teresina, 10.194, colocando aí 5.000 votos de diferença do segundo colocado. 4 anos depois, de novo, vou para a oposição, né? Oposição ferrenha, né? E sou novamente o mais votado, 11.062 votos, quase 5.000 votos de novo de diferença para o segundo colocado. A população acredita em mim. E eu acho que é isso que incomoda essas pessoas que começam a usar as redes sociais, a me bombardear. Podem ficar à vontade. Não vou baixar o nível, Joel. Porque o que eu acho é que a pessoa que está lá na ponta, que quer projetos para o Piauí, que quer projetos para Teresina, ela não quer ver bate-boca de política. Tem E uma, essa é a nossa tem diferença. uma passagem bíblica, né, que quando a gente pega no arado, a gente não olha para trás, tem que seguir à frente. Até nisso eu acho interessante. Eu tinha uma relação muito boa com um político da minha cidade, né, onde eu comecei a minha trajetória, passei muito tempo com esse político. E teve um momento que eu tive que fazer uma escolha. Ele já tinha tido todas as oportunidades e já não tinha mais uma aprovação, mas insistia que tinha que seguir como candidato. E eu já vi ali, em 2002, eu estava vereador, presidente da Câmara, assim como você, e eu via que havia um sentimento já de uma mudança dos políticos tradicionais da cidade. Havia um sentimento, eu digo, eu vou colocar meu nome aqui para deputado estadual. E aí eu passei um pouco disso. Você faz uma escolha porque você tem também seu projeto político, você quer contribuir cada vez mais com as pessoas, porque política é missão, é uma missão, missão é renúncia, é sacrifício. Verdade. O ajudante de pedreiro, que passou por todas as dificuldades, ele sabe o que é passar dificuldade. Ele sabe o que é o sofrimento de pessoas. Por que que você tem tido sucesso na sua trajetória? E aí, esse seu gesto agora, Jeová, ele marcou assim para o estado do Piauí. E aí é o mesmo momento que eu falo da missão, da escolha, da renúncia. O que era mais fácil para o Jeová nesse momento? Abraçar um projeto, não tão conhecido ainda o nome Joel, mas acreditar na construção desse projeto, porque ninguém é candidato de si próprio, eu não estaria aqui, né? O que nós estamos demonstrando, eu, quando renunciei o meu cargo de prefeito, 4º mandato, imagine aí, ter estado vereador 3 vezes, deputado, e estar no 4º mandato, quase 3 anos ainda. Se fosse pelo poder, eu teria continuado lá no mandato, né? Por que a renúncia? Por que essa escolha, né, de se apresentar como um pré-candidato? É um processo em construção que começa quando a gente tem um líder que constrói um time forte na oposição, mas a gente precisa entender que na vida da gente, as escolhas da gente, primeiro tem um propósito de Deus. Quando você crê, quando você acredita, então você nesse momento dá um exemplo disso. E para mim, eu costumo dizer que nessa minha caminhada, Deus foi colocando pessoas, usando pessoas para fazer eu chegar aonde Ele quer que eu chegue. Eu, naturalmente, pela minha história, eu jamais teria chegado ao 4º mandato de prefeito e estar dentro de um time tão forte no estado do Piauí como pré-candidato ao Senado. Verdade. O Jeová, ajudante de pedreiro que passou por todas as dificuldades, não estaria aqui, motorista, né? Se não fosse motorista, se não fosse uma escolha, se não fosse um escolhido, o líder nato. E aí eu me vejo muito quando você fez a sua última escolha em relação a Teresina. Você demonstra disso, que você gosta, né, das pessoas mais simples, porque você entende que ela tem mais sensibilidade. Eu costumo dizer, Joel, que todo mundo sabe que fome dói, né? Mas só sabe o que é... Todo mundo não, João.
muita Quem gente. nunca Não, passou mas acha que às dói, mas não vezes, sabe o tamanho não, da o dor, cara Giovanni. sabe aonde eu vou chegar. Agora, só sabe o que é fome de verdade, aquela fome de gritar, é quem já passou. Lá em casa também, Jorge, às vezes a gente ia dormir e não sabia o que ia comer no outro dia. É. E eu lembro, minha mãe sempre dizia, Deus é tão bom para nós que a gente não tinha nada aqui e chegou isso, chegou aquilo, e sempre a gente foi se virando, né? Nós somos 5 irmãos, minha mãe era enfermeira, mas assim, sempre trabalhando, sempre seguindo o exemplo dela, do meu tio que me ajudou a criar, meu tio Arthur. E assim, graças a Deus, eu estudei, me formei em Direito, também comecei a cursar História. E quando Deus me deu a oportunidade de eu sair candidato a vereador, eu disse, rapaz, eu não vou fazer igual aos outros. Eu não vou dar o que eu não tenho e eu não vou fazer compromisso que eu não posso honrar. Eu jogo a minha bola, tomo a minha cervejinha, eu moro num carro, né? Visito as meus amigos, gosto de andar. E assim, nunca ninguém apontou o dedo para mim, Joel, nunca ninguém abriu os braços, dizia, rapaz, você me enganou, né? Sou uma pessoa que tem muita fé em Deus, né? Todo mundo, eu faço uma caminhada para Santa Cruz dos Milagres a pé. Terceira edição já esse ano. E as pessoas perguntam, pai, foi promessa? Não, foi não. Eu estava um dia em casa, meio de janeiro, que eu não vou viajar, não. Eu vou para Santa Cruz a pé. E eu achava que eu iria com pouca gente, né? Rapidão apareceram ali 30 pessoas, aqui, ó. E aí no segundo ano já foram quase 40, esse ano 45 pessoas, 50. E é o que eu gosto de gente, né? Eu gosto de conversar, de trocar ideias, né? E é isso que diferencia, às vezes, a gente ter vindo de uma periferia, né? É ter a sensibilidade social na pele, sabe? É saber que fome dói, que humilhação é ruim. Ninguém gosta, Joel, de pedir nada para ninguém. Quando você vai pedir algo para alguém, é porque primeiro você está precisando. E você não pede para um desconhecido, você pede para quem você conhece e quem você confia. Então, esse é o sentimento que eu tenho. Já estou sendo gestor, acho que pela terceira vez. E graças a Deus sou muito bem avaliado por onde eu passo, pela uma gestão humanizada que eu faço, né? E eu procuro transferir isso para todo o meu grupo, todo o nosso grupo político, né? Nós não temos a obrigação de dar nada para ninguém. Nós temos a obrigação de receber bem as pessoas. Isso realmente é o que mexe muito com a gente, né? O porquê que nós nos apresentamos. E, de forma muito clara, você olhar para o passado, né? A história de cada um. E a história nos une aqui e para um propósito maior, né? Você pré-candidato a deputado estadual, o Joel pré-candidato ao Senado. E essa nossa sensibilidade de poder ver o que as pessoas precisam e o que as pessoas estão sentindo a falta lá na ponta, lá onde elas moram. E essa coisa da gente ser municipalista, da gente conhecer o problema das pessoas onde elas moram, mais do que conhecer a experiência de vida, que dá de fato a sensibilidade para a gente poder focar nisso, né? O que é que as pessoas estão passando nesse momento? Né? A gente falou aqui de fome, né? Nós vivemos um estado onde esse índice é ainda muito elevado. A gente percebe o sofrimento quando você lembra, eu, por exemplo, que tinha que buscar água na cacimba, que tinha que ir para uma fila de chafariz, mesmo morando na zona urbana, e de repente você está nesse momento, eu estive agora em Cajueiro da Praia, e aí você lembra de quantos tempos se fala numa adutora, resolver o problema da água da região. E sempre ano de eleição você vê um movimento dizer agora vai resolver. Mas Verdade, verdade. você chegar na comunidade, você chegar na zona urbana e você vê a pessoa ali abrindo a torneira e não tem, você vê uma senhora de 60 anos carregando água na cabeça, o maior sofrimento. Você vai numa cidade, tivemos em Betânia, cidade tão bonita, e não tem água na torneira. É um absurdo. Pleno século XXI. Estava em Parnaíba, que a água é de péssima qualidade, e nós ainda temos em Parnaíba comunidade sendo abastecida com carro-pipa. Você vai na minha cidade, Floriano, a água, na maioria das vezes, ela vem parecendo um suco de tamarindo. E as pessoas estão pagando caro
E essa é uma realidade. E quantas cidades do Piauí ainda não têm uma água potável? Imaginemos a gente que sofreu na pele a dificuldade, e eu sou daquela época que tinha que passar 24 horas numa fila do INAMPS para marcar uma consulta. Hoje só não tem a fila física, mas é pior do que aquela época. Pior. Porque a pessoa precisar de uma ultrassonografia, ficar numa fila de espera 1 ano. Às vezes chega a 1 ano. E às vezes a gente não para, as pessoas não param para ver a gravidade. Quantas mulheres de repente estão com câncer de mama, porque não teve um diagnóstico de uma forma precoce desse câncer para ter um tratamento, porque teve que esperar quanto tempo para ter um exame de imagem. Quantas pessoas tinham uma simples gastrite que podia ser, né, diagnosticada ali com a endoscopia, ter feito o tratamento, virou uma úlcera, virou um câncer, perdeu vidas. Então essa é a realidade do nosso estado, que não deixa a gente ficar na zona de conforto e que mexe com a gente. Por que eu não posso contribuir? Por que eu vou ficar aqui na minha zona de conforto? Quantos jovens desempregados por falta de oportunidades, porque nós não podemos, nós não temos indústria no nosso estado. Você viver com essa realidade, né? Hoje nós temos em torno de 25% jovens até 29 anos que nem estudam e que nem trabalham. Falta de oportunidade, como você está falando. Eu vou sempre falar que o Piauí tem o litoral mais bonito do país, né? Mas pouco se faz para atrair o turista. Por quê? Porque não falta infraestrutura, né? Eu faço a caminhada para Santa Cruz dos Milagres, isso vai ser um projeto nosso, sendo eleito, e vamos ser com fé em Deus, deputado estadual. A Santa Cruz dos Milagres, ela é a terceira maior romaria do Nordeste. Ela só pede para Padre Cícero e para São Francisco Canindé. E muitas pessoas vão a pé igual Jeová, né? Então que se possa, no trajeto, se criar apoios, né? Ou através de uma estrutura do próprio governo, ou incentivando os moradores a ter aquela estrutura para que a pessoa possa descansar, possa dormir, possa fazer o seu alimento. Então são ideias, né? Que a gente possa estar buscando ideias e ações para um governo que realmente possa se preocupar de verdade com o estado do Piauí como um todo, com a moradia, com a educação, com a saúde, né? E não um projeto de perpetuação de poder, que é o que a gente vê hoje no estado do Piauí. Eu vejo essa união exatamente com muita alegria, e a gente vai focar sempre em dizer pela história que se identificam, porque a gente tem a sensibilidade. E eu venho do interior do estado, né? Mesmo pela experiência política, e às vezes alguns não imaginam como foi estar pré-candidato ao Senado. Alguém convidou, e eu costumo dizer que é um propósito de Deus de usar pessoas para isso, mas você ter uma capacidade de reflexão no momento da escolha. Recebeu o convite, né? Destacar a importância do Ciro na articulação, primeiro, dessa nossa pré-candidatura, do convite, mas é a gente olhar para um projeto construído de oposição no estado do Piauí. Porque se a gente volta há 4 anos atrás, nós vamos ver o tamanho da oposição. Você chegava no interior do estado, 5, 6, meia dúzia de prefeitos acreditavam ou por um problema muito grave no município que não tinha como se aliar, votavam na oposição. Uma meia dúzia, né? Hoje você tem só em termos de prefeitos 116 já confirmados, outros aí por confirmar ainda, mas independente desse líder, do prefeito, tem os vices, tem os vereadores e tem uma representatividade política, seja ex ou liderança, em todos os municípios, né? Você vê que é um projeto que foi bem construído. E quando eu recebi o convite, alguém achava, abriu mão de tudo porque, né, foi feito um convite e ele seguiu. Alguns debocharam, outros dizem que Joel vendeu a prefeitura para assumir essa pré-candidatura. Não entende de missão, não sabe que passa por renúncia, e você tem que ter coragem, tem que acreditar. E eu fui andar no Piauí. E aí você fala do sentimento da mudança. Eu não tinha como ratificar uma pré-candidatura sem que eu sentisse, pela minha experiência política de 30 anos na minha cidade,
não poder abrir mão e correr para um novo projeto se você não tiver a certeza de que o projeto tem tudo para dar certo e vai ser um projeto vencedor. Porque quando você começou a andar, e aí eu falava aqui dos problemas, né? Eu ontem estive andando em Teresina, alguns pontos rapidamente, e a gente identificar a situação de escolas, como a gente vê lá nas cidades, né? Escola no Parque Alvorada, por exemplo, é uma escola que está lá abandonada há 4, 5 anos e que começou uma obra e que está parado. Nós fomos ali no outro setor, a mesma coisa. Aí um senhor já dizia, vamos lá no Disseu que lá tem do mesmo jeito, né? Uma realidade. Aí o cara, você olhar assim, você vai lembrar. Uma frase que eu acho que impactou quando o ex-governador, por exemplo, falou: o maior legado. Nós estamos falando em oportunidade, nós estamos falando em transformação de vida. Como é que se faz isso sem ser através da educação? A chance Né? zero. Nós temos um déficit no ensino superior, uma demanda, né, de 17 mil vagas aproximadamente, que os jovens não tiveram a oportunidade de acessar o ensino superior. Por quê? Pela má qualidade do ensino médio do Estado. Pela má qualidade. E esses jovens que não tiveram esse acesso ao ensino superior, eles estão aonde? Se não tem a oportunidade de emprego. Né? Aí isso vai lá para onde? Para o grave problema da segurança pública. Verdade. Eu estudei em escola pública muito tempo, né? E tem uma escola ali, eu estudei da primeira à quarta série, ali no Bela Vista 1, né? Idade escolar Padre Joaquim Nonato Gomes. Essa escola, acho que ela passou uns 6 anos parada, esperando reforma. Acredito que agora foi que ela terminou essa reforma. Mas acreditar em projeto, diz meu amigo Antônio José Lira, você nunca pode deixar de sonhar. Eu lembro que em 2014, eu comecei a me destacar na Câmara, eu apoiei 2 candidatos. Estou falando isso porque o pessoal gosta muito de usar meme, eu vou começar a desmistificar esses memes. Em 2014, eu coordenei a campanha dos 2 Flávio e Teresina, Flávio pai e Flávio filho. E o prefeito Firmino me convidou que eu me filiasse no PSDB. E eu disse, eu vou me filiar, mas sabendo que os meus deputados são os 2 Flávios. Tudo bem, João. Me filiei ao PSDB. Quando chegou 2016, na minha eleição, eles não me apoiaram. Ao contrário, lançaram foi uma candidata e foram para dentro das minhas bases. Então, esse foi o pagamento que eu recebi por ter sido leal a eles em 2014, feita a campanha deles em Teresina. Fui eleito presidente da Câmara por unanimidade em 2016. Coloquei a reeleição. 22 vereadores foi que pediram que eu fizesse a reeleição para que eu fosse conduzido novamente a presidente da Câmara. Ora, quando 22 vereadores colocam que querem que eu seja presidente, eu vou chegar para os meus colegas e iria dizer, não, eu sou indigno de ser candidato, eu tenho que pedir a benção primeiro. Não, era uma coisa interna e eu fui para a minha reeleição de presidente da Câmara. Houve esse rompimento com o prefeito Firmino porque ele não aceitou. Porque até então a Câmara era um puxadinho da Prefeitura e só seria presidente da Câmara quem o prefeito quisesse. Mas fui presidente com ele e nunca faltei com respeito em momento algum. Fiquei feliz, novamente repito aqui, de toda a nossa militância, ter abraçado também. Está todo mundo já querendo lhe dar um abraço, eu já quero que esse dia seja bem próximo, né? Respeitando a legislação eleitoral, nós não vamos desrespeitar em momento algum, tudo no seu tempo, mas vamos começar a visitar que você já tem feito isso muito, nosso estado e a nossa capital, com as nossas propostas, com os nossos ideais, da maneira simples que eu sou, que você é, e tenho certeza que Deus vai abençoar essa nossa caminhada. Mas o que eu acho interessante, né, toda essa trajetória sua, muito bonita, né? E que tem uma resposta daqueles que de fato são beneficiados com o trabalho. A parte política é difícil querer compreender, né? E principalmente quando alguém nasce e um líder nato que você é, né? A sua história, a forma como você consegue, né, se articular, consegue chegar, ela tem como base povo, pessoas. E é o que você disse agora há pouco. Eu moro dentro de um carro. Eu continuo lá na minha peladinha com meus amigos, eu continuo lá nos bares, no meu bate-papo, me aproximando das pessoas, tomando minha cervejinha, mas é uma oportunidade do diálogo, olho no olho, Isso é né? importante. Que é importante. E os políticos tradicionais, eles se incomodam com isso. Se incomodam
mas no íntimo eles reconhecem. Esse é diferenciado. E incomodo porque, como é de pai para filho, de filho para pai, ele já tem aquela cadeira como deles. Então, assim, quando aparece o Joel, quando aparece o Jeová com possibilidades grandes de eleição, ele acha que nós estamos tomando algo que é deles. E eles esquecem que é do povo. Né? Então, assim, é justamente isso aí. Essa é a barreira, Joel, que nós vamos quebrar. Né? A gente vai quebrar essa barreira, pode ter certeza. Ali, quando eu me apresentei como pré-candidato ao Senado, muito deboche, né? Ah, não vai a lugar nenhum. Ah, esse aí mesmo não vai deixar a prefeitura, ele não é louco. E aí, quando chegou o momento próximo ao dia da renúncia, né, logo um mês antes, teve um fato político lá surpreendente, né? Então, uma mexida no tabuleiro, e eu disse, isso aí veio para criar dúvidas, né? E aí eles esquecem do que eu já falei aqui. Quando a gente pega no arado, a gente não olha para trás. Independente do que acontecer, eu não vou fazer uma escolha querendo, né, ficar aqui no comando. Mas assim, o que mais me chamou a atenção foi ali já no bem próximo. Rapaz, criaram tantas histórias, tantos fatos para colocar todos os meus amigos. E aí você falava aqui da sua mãe, eu falei da minha. E a minha mãe, ela é a pessoa assim, sabe, uma mulher muito forte espiritualmente. Evangélica. Eu sou contrário, eu sou católico, praticante, faço parte de grupo de casais com Cristo da minha paróquia, Nossa Senhora das Graças. Minha mãe é evangélica. E eu nunca tomei uma decisão sem o sim da minha mãe. Até uma viagem. Se eu for e ela disser, meu filho, você não vai viajar nessa aí não. É a viagem que está cancelada, né? Porque ela é uma mulher muito forte na fé. Então é a pessoa número um para qualquer decisão do Joel. Primeiro eu tenho que. E a minha mãe era quem mais me motivava. E aí chegou um momento que até a minha mãe ela se deixou levar pelas conversas criadas, né? Pelo ribuliço, como diz aí, que foi criado para que o Joel não saísse. E aquilo me dava muito mais paz. Mas eu sabia que eu tinha que convencer a minha mãe. Era a única pessoa que eu precisava convencer da minha renúncia. Né? E fui ter uma conversa, ela muito firme. Não, meu filho, eu queria que você não saísse. Eu não disse nada à minha mãe. Mas eu saí convicto de que minha mãe não era aquela mulher, né, que estava falando. Ela estava se deixando levar pela pressão, até mesmo da família, dos amigos, de tanta coisa que foi plantado. E ali me dava mais força, porque eu disse, estão com medo de mim. Porque como é que eu tenho um adversário fraco? Se eu motivar ele para ser candidato, eu estou colocando tudo contra para ele não ser. Né? É verdade. Então, ali foi o meu primeiro teste. Eu digo, rapaz, eu estou mais forte do que eu imagino. Então, eu vou ter que seguir. Santo Agostinho, ele nos ensina que a esperança tem duas lindas filhas. A indignação e a coragem. A indignação para a gente não aceitar as coisas como elas estão a vida toda. E a coragem para a gente mudar, né? E aí nós estamos nos juntando aqui com a coragem que é nossa, pela nossa origem, pelas nossas histórias, para a gente contribuir com as pessoas que sofrem tanto e que precisam do apoio de políticos que têm sensibilidade. E nós temos porque é o filho do carroceiro, é o ajudante de pedreiro, motorista, que ralou, que sofreu, que passou dificuldades, que passou fome. E que estamos aqui, que sabemos o que passa a maioria dos piauienses. Eu fico feliz e tenho certeza, como você disse, as pessoas que clamam, que gritam, que querem mudança. E essa mudança, Joel, vai ser você no Senado, o Jeová para estadual e juntos, trabalhando por esse povo que merece respeito, respeito na ética, respeito na política, respeito no trato, respeito no discurso. E é esse povo que vai colocar a gente para a gente representar e representar bem. Feliz por estar aqui com você. Estaremos juntos muito mais vezes. Juntos vamos construir um novo estado do Piauí.